Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Dileto ouvinte, bom dia. Deus abençoa você e suas atividades nesta terça-feira, 8 de março. Recitemos juntos a oração ao nosso Santo Anjo da Guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e ilumina. Amém. Dando sequência às meditações riquíssimas de Santo Tomás de Aquino sobre a Quaresma, hoje ele nos apresenta o tema: de que modo Cristo sofreu todos os sofrimentos. Os sofrimentos humanos, diz ele, podem ser considerados a dupla luz. Primeiro, quanto à espécie, e então não devia Cristo sofrer todos os sofrimentos, pois muitas espécies de sofrimentos são contrárias entre si, tal a combustão pelo fogo e a submersão na água. Mas agora tratamos dos sofrimentos de proveniência extrínseca, pois os sofrimentos procedentes de causas externas, como as doenças do corpo, não devia ele sofrê-los, como dissemos. Mas quanto ao gênero, sofreu todos os sofrimentos humanos, o que é susceptível de tríplice consideração. Primeiro, quanto aos homens que lhe causaram sofrimentos, pois certos sofrimentos lhe foram infligidos pelos gentios e pelos judeus, por homens e por mulheres, como mostram as criadas acusadoras de Pedro. Também recebeu sofrimentos de príncipes e de seus ministros, e do populocho, conforme as Escrituras. Por que razão se embraveceram as nações e os povos, meditaram coisas vãs, os reis da terra se sublevaram e os príncipes se coligaram contra o Senhor e seu Cristo. Sofreu também de seus discípulos e conhecidos, como de Judas, que o traiu, e de Pedro, que o negou. Segundo, o mesmo se conclui relativamente àquilo em que o homem pode sofrer. Assim sofreu nos seus amigos, que o abandonaram na sua reputação, pelas blasfêmias contra ele proferidas, na sua honra e glória, pelas irrisões e contumélias contra ele assacadas, nos bens quanto às suas próprias vestes foi expoliado, na alma pela tristeza, pelo tédio e pelo temor, no corpo pelos ferimentos e flagelações. Terceiro, podemos considerá-lo relativamente aos membros do corpo. Assim Cristo sofreu na cabeça a coroa de pungentes espinhos, nas mãos e nos pés a pregação dos cravos, na face bofetadas e cuspe, e em todo o seu corpo flagelações. Sofreu também em todos os sentidos do corpo, no tato, quando flagelado e pregado com os cravos, no gosto, quando lhe deram de beber fel e vinagre, no olfato, quando suspenso no patíbulo, num lugar fétido pelos cadáveres dos suplicados, chamado Calvário, no ouvido, ferido pelas vociferações dos que o blasfemavam e faziam dele irrisão, na vista, ao ver sua mãe e o discípulo a quem amava chorando. Quanto à suficiência, um sofrimento mínimo de Cristo bastava para remir o gênero humano de todos os pecados, mas quanto à conveniência, foi suficiente que sofresse todos os gêneros de sofrimento. Prezado ouvinte,
Quanta riqueza nesses detalhes quanto ao sofrimento de Nosso Senhor, estabelecidos aqui de maneira muito pedagógica e lógica por Santo Tomás de Aquino, um dos cérebros mais invejados da tradição católica, capaz de perscrutar o mais profundo das realidades. Imaginemos esse santo, grande homem, que vivia assoberbado por tantos trabalhos intelectuais, mas que tinha seu tempo diante do Santíssimo para adorar a Jesus. E foi nessas adorações e meditações que Santo Tomás de Aquino mergulhou no mais profundo da doçura do mistério de Nosso Senhor e dos seus sofrimentos. E nós podemos entender e compreender como que os sofrimentos de Jesus foram suficientes para que nós pudéssemos compreender o sentido da nossa vida, o sentido da entrega de Nosso Senhor por nós. Ele não precisava sofrer, mas o fez, o permitiu, para que nós pudéssemos compreender o sentido da nossa vida. A pergunta que eu te faço: há um sentido para a vida mais completo do que a mensagem do Cristo, seu sofrimento, suas tentações, sua entrega, sua morte, sua dor na cruz do Calvário? Há algum livro, algum filósofo capaz de preencher o profundo das inquietações humanas acerca do drama que nós vivemos, senão o mistério da entrega de Jesus? A cruz de Cristo, e nós falamos isso aqui sempre, e eu espero não cansar os seus ouvidos, mas a cruz de Jesus, ela é o nosso passaporte para o céu. É a nossa ponte que separa esse mundo cadavérico, obscuro, do mundo de luz, de paz eternas, preparado por Deus para todos nós. A cruz é uma espécie de ponte, de pinguela, sobre a qual nós passamos deste mundo para o mundo da nossa salvação. Essa é uma mensagem profunda, não muito fácil de entender, porque é preciso ter fé. E você me pergunta, mas por que tanta gente se perde? Tanta gente que já recebeu o anúncio de Cristo e se perde. Porque quantas pessoas falam bonitos de Cristo, falam tão bem de Nosso Senhor, mas têm uma vida totalmente contrária à fé, à esperança e à caridade. Isso é comum. A gente escuta muito mesmo, pessoas que faz um discurso bonito, mas você ali já vê um certo ratear na voz, porque não tem unção. Pois falar de Jesus, nós podemos falar como falamos de Platão, como falamos de Voltaire, de Nietzsche, de Karl Marx, de Spinoza, de Henrique do Céu, de qualquer outro pensador, nós podemos falar. Mas falar de Jesus não é como você falar de um filósofo, de um historiador, de um sociólogo, de um teólogo. Falar de Jesus é falar do doce Deus, do doce amor que encheu as nossas almas com aquela compreensão que a Virgem Santíssima teve da sua missão, como a mãe do belo amor. Isso é algo tão grande. Jesus desfigurado, Jesus continuou belo. O seu olhar de morte, de sofrimento na cruz, como lá no filme do Mel Gibson, é uma beleza da dor que salva o mundo, que eleva as almas. A antífona de entrada da Santa Missa de hoje, que está lá no Missal Romano,
traz para nós os versículos 1º e 2º do Salmo 89. Vós fostes, Senhor, o refúgio para nós, de geração em geração, desde sempre e para sempre, vós sois Deus. É uma palavra extraordinária do salmista, e nós queremos, nesta manhã de terça-feira, contemplar o Cristo da dor, a paixão de nosso Senhor, sua tentação, seu sofrimento, seu amargor na paixão, como a casa do nosso refúgio. Somos chamados a nos refugiarmos no mistério da paixão e da dor de Cristo. Na solidão do seu Calvário, nós temos uma riqueza, uma fertilidade de esperança que só pela fé seremos capazes de compreender. E nesta manhã, dileto ouvinte, eu te convido a meditar sobre este versículo do Salmo. Vós fostes, Senhor, um refúgio para nós. O refúgio do cristão, que neste mundo peregrina entre as grandes dores e as pequenas alegrias, é exatamente essa tenda da paixão de nosso Senhor. Na dor de Cristo, nós entendemos o significado da nossa existência. Somente ali, na sua dor, no derramamento do seu sangue, na sua desfiguração humana, nós podemos ter o refúgio seguro do sentido da nossa vida. Pois todo sofrimento humano que é unido ao sofrimento de Cristo pela fé e pela mística, realiza não um estupor de angústia, mas de profunda alegria e certeza de que a morte não mata mais e de que nenhum problema neste mundo pode nos colocar por terra. Seja qual for a dor, a angústia, a tristeza, a depressão, a perda, seja qual for em nós, nos outros, nas nossas realidades, tudo isso perde a capacidade de nos fazer sofrer quando nós abraçamos o crucificado. Quando abraçamos Jesus desfigurado, sofrido e maltratado pelos nossos pecados. Nele nós encontramos a verdadeira vitória. Que a dor de Jesus amenize e cure a sua dor, prezado ouvinte, e te dê a santa paz. Que a paixão de Jesus seja a doce bondade de Deus que extraia do seu coração as amarguras, os azedumes, as tristezas e a desesperança. Confia, Ele te ama e te salvará sempre. O Senhor Todo-Poderoso te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Que Jesus, na sua dor, alivie as suas angústias e tristezas.